Há sorrisos que iluminam ambientes. Há sorrisos que conquistam confiança. E há sorrisos que escondem abismos tão profundos que, quando a verdade finalmente emerge, o mundo de quem foi enganado desmorona por completo. Para Dante Rodrigues, magnata do setor de energia renovável e dono de um império avaliado em cifras astronômicas, o sorriso de sua assistente executiva era a única constante reconfortante em sua rotina implacável. Aquele sorriso que acendia o escritório todas as manhãs, que suaviza negociações tensas, que transmitia uma lealdade inabalável. Mas segredos não permanecem enterrados para sempre, e quando começam a emergir, trazem consigo uma destruição que nem todo o dinheiro do mundo pode reparar. Dante construiu sua fortuna a partir de usinas solares e parques eólicos espalhados pelo Nordeste brasileiro. Aos 46 anos, comandava a Rodrigues Enandim de seu escritório em Maceió, com visão privilegiada para o mar turquesa de Alagoas. Sua empresa era sinônimo de inovação sustentável, fornecendo energia limpa para metade da região. Viúvo há 5 anos, desde que sua esposa Júlia sucumbiu a complicações de uma apendicite que evoluiu para sepse, Dante havia se tornado um homem casado apenas com o trabalho. Não havia espaço para relacionamentos, para lazer, para qualquer coisa que não fosse expandir seu legado. Foi nesse contexto que Neua Fontes entrou em sua vida há 3 anos. Ela apareceu para a entrevista de assistente executiva com um currículo impecável, referências brilhantes e, principalmente, aquele sorriso. Um sorriso largo, genuíno, que parecia irradiar calor humano em meio à frieza corporativa. Neua tinha 29 anos, cabelos negros e lisos que caíam até a cintura, pele morena e olhos escuros que brilhavam com inteligência aguçada. Ela conseguiu a vaga imediatamente. Nos 3 anos seguintes, Neua se tornou indispensável. Ela não apenas organizava a agenda de Dante com maestria, mas antecipava suas necessidades, resolvia problemas antes que chegassem a ele, e oferecia insights estratégicos que muitas vezes mudavam o rumo de negociações importantes. Mais que isso, ela trazia uma leveza ao ambiente. Seu sorriso pela manhã era como um win-ser emocional para Dante, preparando-o para enfrentar mais um dia de pressão extrema. Ela lembrava de seus aniversários, sabia como ele gostava do café, percebia quando ele precisava de silêncio. Era perfeita. Perfeita demais. Ei, você que está assistindo, comenta aqui embaixo onde você está nos acompanhando. Aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e continua assistindo até o final, porque o segredo que essa mulher esconde vai te deixar sem palavras. O primeiro sinal de que algo estava errado veio em uma tarde ensolarada de agosto. Dante havia saído para uma reunião externa e voltou mais cedo do que o planejado. Ao entrar no escritório, encontrou Neua ao telefone, falando em voz baixa. Ela não o viu entrar. Sua voz, normalmente melodiosa e controlada, estava tensa, quase ameaçadora. Eu já disse que vou resolver isso. Você precisa ter paciência. Se estragar tudo agora, ninguém ganha nada. Ela desligou abruptamente e, ao se virar, viu Dante parado na porta. Por uma fração de segundo, algo passou por seu rosto. Medo, pânico. Mas o sorriso voltou instantaneamente, como uma máscara perfeitamente ajustada. Dante, não ouvi você chegar. A reunião terminou cedo. Ele respondeu mecanicamente, mas algo naquele momento ficou gravado em sua mente. Aquela mudança de expressão, aquele tom de voz que ele nunca havia ouvido antes. Nos dias seguintes, Dante começou a prestar atenção. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas agora se destacavam. Neua sempre saía para atender certas ligações. Ela evitava falar sobre sua família. Quando perguntado sobre sua vida pessoal, suas respostas eram vagas, genéricas. Ela nunca aceitava convites para eventos sociais da empresa fora do horário comercial. Dante tentou ignorar a desconfiança crescente.
Newa era competente, dedicada, não havia razão para suspeitar dela. Mas a semente da dúvida, uma vez plantada, cresceu rapidamente. Ele começou a notar outras coisas. Arquivos digitais acessados em horários estranhos. Reuniões em sua agenda que ele não se lembrava de ter marcado. Pequenas inconsistências nos relatórios financeiros que, isoladamente, não significavam nada, mas juntas formavam um padrão perturbador. O ponto de virada aconteceu 3 semanas depois. Dante estava trabalhando até tarde quando percebeu que havia esquecido o celular no carro. Ao descer para buscá-lo, viu Newa no estacionamento, entrando apressadamente em um veículo com vidros escuros. Ela olhou ao redor nervosamente antes de entrar, aquele sorriso característico completamente ausente de seu rosto. O carro partiu rapidamente. Dante anotou mentalmente a placa. Na manhã seguinte, Newa chegou como sempre, com um sorriso radiante no rosto. Bom dia, Dante. Preparei aquele relatório que você pediu. Ele observou enquanto ela distribuía documentos, sua eficiência habitual intacta. Mas agora ele via além do sorriso. Via a performance. E isso o aterrorizava. Naquela tarde, Dante fez algo que nunca imaginou que faria. Contratou um investigador particular. Entregou a placa do carro, o nome completo de Newa, e pediu um relatório completo. Quero saber tudo sobre ela. Onde mora, com quem se relaciona, histórico financeiro, tudo. O investigador, um homem chamado Osmar Tavares, aceitou o trabalho sem fazer perguntas. Disse que teria informações preliminares em uma semana. Aquela semana foi torturante para Dante. Ele mantinha a fachada de normalidade, mas cada interação com Newa era carregada de tensão não dita. Ele a observava, o jeito como seus dedos tamborilam na mesa quando estava nervosa. Como ela evitava contato visual prolongado, quando mentia sobre onde estava no almoço. Como o sorriso vacilava por milésimos de segundo quando ele fazia perguntas inesperadas. Osmar ligou. Na sexta-feira à noite. Precisamos conversar pessoalmente. Não é algo que posso discutir por telefone. O tom de voz do investigador era grave, quase relutante. Dante sentiu o estômago revirar. Eles marcaram para o sábado pela manhã, em um café discreto longe do centro de Maceió. Quando Dante chegou, Osmar já estava lá, uma pasta grossa sobre a mesa. O investigador não perdeu tempo. Senhor Rodrigues, o que vou contar não é fácil de ouvir. Newa Fontes não existe. Dante piscou, confuso. Como? Assim não existe. Osmar abriu a pasta, revelando documentos, fotos e registros. O nome é real, o CPF é real, mas a pessoa que trabalha para você não é a Newa Fontes. A verdadeira Newa Fontes morreu há 4 anos em um incêndio em Maragogi. A mulher que você conhece assumiu a identidade dela. O mundo de Dante parou. Ele olhou para as fotos. Uma jovem sorridente em documentos antigos. Depois, o atestado de óbito. A data, 6 meses antes de Newa aparecer para a entrevista em sua empresa. Que ela então? Osmar deslizou outra foto pela mesa. Era a mesma mulher, mas mais jovem, em uma foto de qualidade inferior. Seu nome verdadeiro é Laís Vasconcelos, e a história dela com você é muito mais antiga e muito mais complicada do que imagina. Dante pegou a foto com as mãos trêmulas. O que você quer dizer com mais antiga? Osmar respirou fundo. Senhor Rodrigues, Laís Vasconcelos era enfermeira no hospital onde sua esposa Júlia faleceu há 5 anos. Ela estava de plantão na noite em que ocorreu a complicação cirúrgica. De fato, ela fazia parte da equipe que cuidou de Júlia nas últimas horas. O ar sai dos pulmões de Dante. Ele tentou processar a informação, mas era grande demais, pesada demais. Ela estava lá? Ela conheceu Júlia? Osmar acenou gravemente. Não apenas conheci. Segundo os registros que consegui acessar, Laís foi uma das enfermeiras que cometeram um erro grave na administração de medicamentos naquela noite. O hospital abafou o caso, fez um acordo com as famílias envolvidas e Laís foi discretamente demitida. Ela desapareceu por meses. Quando ressurgiu, era como Newa Fontes.
Dante sentiu náusea subindo pela garganta. A mulher que ele confiara por 3 anos, que tinha acesso a todos os aspectos de sua vida, de suas finanças, de seus segredos empresariais, era alguém diretamente ligado à morte de Júlia. E ela havia escondido isso deliberadamente, construindo uma identidade falsa, infiltrando-se em sua vida. Por quê? Por que ela faria isso? Isso eu ainda não descobri, admitiu Osmar. Mas há mais. Nos últimos 6 meses, grandes quantias de dinheiro têm sido transferidas de contas secundárias da sua empresa para contas offshore. Pequenas quantias, espalhadas ao longo do tempo, mas que somam quase 2 milhões de reais. As transferências foram autorizadas eletronicamente, com sua assinatura digital. Eu nunca autorizei nada disso, disse Dante, a voz saindo como um rosnado. Osmar assentiu. Eu sei, mas Nera, ou Laís, tem acesso total ao seu sistema. Ela tem suas senhas, seus códigos de autorização. Ela poderia facilmente ter feito essas transferências se passando por você. Antes de continuar, se você está curtindo essa história chocante, se inscreva no canal, deixe aquele like no vídeo e considere se tornar membro do canal para apoiar nosso conteúdo. Continua assistindo até o final, porque o pior ainda está por vir. Dante passou o final de semana em estado de choque. Ele revisou cada memória dos últimos 3 anos sob essa nova luz perturbadora. Cada sorriso de Neo agora parecia sinistro. Cada gesto de cuidado, manipulação calculada. Ela havia estudado ele, aprendido suas fraquezas, suas rotinas, e se posicionado como indispensável. Mas com qual propósito? Vingança pela perda do emprego? Ganância financeira? Ou algo ainda mais sombrio? Na segunda-feira, Dante voltou ao escritório determinado a confrontá-la. Mas quando chegou, Neo não estava lá. Sua estação de trabalho estava impecavelmente organizada, como sempre, mas ela não apareceu. Ele ligou para o celular dela múltiplas vezes. Todas as chamadas iam direto para a caixa postal. Ele checou o sistema de segurança do prédio. Ela não havia passado pela entrada naquela manhã. Dante sentou-se em sua sala, o pânico começou a se instalar. Ela sabia. De alguma forma, ela descobriu que ele estava investigando e fugiu. Ele ligou para Osmar imediatamente. Ela desapareceu. Não veio trabalhar hoje e não atende o telefone. O investigador ficou em silêncio por um momento. Vou para aí. Não toque em nada na estação de trabalho dela. E verifique seus sistemas financeiros agora. Enquanto esperava Osmar, Dante acessou as contas da empresa. O que encontrou fez seu sangue gelar. Durante o final de semana, enquanto ele estava paralisado pelo choque, mais transferências foram feitas. Desta vez, valores muito maiores. 15 milhões de reais haviam saído de suas contas principais para destinos não rastreáveis. E todas as transferências tinham sua assinatura digital, feitas através de seu acesso pessoal, do seu próprio computador. Mas Dante estará em casa o final de semana inteiro. Seu computador de trabalho ficará no escritório, o que significava que alguém estivesse ali, usando suas credenciais, esvaziando suas contas. Nera tinha acesso ao prédio. Ela conhecia os códigos de segurança. Ela sabia exatamente o que fazer. Osmar chegou com uma equipe técnica. Eles vasculharam a estação de trabalho de Nera, o computador, os arquivos. O que descobriram foi ainda mais perturbador. Instalado discretamente no sistema havia um programa de monitoramento. Cada tecla digitada por Dante nos últimos 2 anos havia sido registrada. Cada e-mail, cada senha, cada transação. Nera tinha acesso total e irrestrito a toda a sua vida digital. Isso foi planejado desde o início, disse Osmar, sua voz carregada de gravidade. Ela não veio trabalhar aqui por acaso. Ela estudou você, esperou o momento certo, assumiu uma identidade falsa e se infiltrou deliberadamente na sua empresa com um único objetivo: roubar tudo o que pudesse. Dante sentou-se pesadamente, a realidade esmagadora. Mas por quê? Se era apenas sobre dinheiro, ela poderia ter roubado e ido embora muito antes. Por que esperar 3 anos?
Osmar balançou a cabeça. Porque não é apenas sobre dinheiro. Isso é pessoal, extremamente pessoal. E eu acho que descobri por quê. O investigador colocou mais documentos sobre a mesa. Eram relatórios médicos, transcrições de depoimentos, e-mails internos do hospital. Quando investiguei mais a fundo o que aconteceu na noite em que sua esposa faleceu, descobri que havia uma sindicância interna. Laís Vasconcelos foi responsabilizada pelo erro que acelerou a morte de Júlia. Mas os documentos mostram que ela alegou ter sido instruída erroneamente por um médico supervisor. Ela tentou se defender, disse que estava apenas seguindo ordens, mas o hospital precisava de um bode expiatório. Ela perdeu não apenas o emprego, mas sua licença de enfermagem. Sua carreira foi destruída. Então ela me culpa? Perguntou Dante, incrédulo. Osmar continuou. Pior, ela culpa Júlia. Nos e-mails que consegui recuperar de sua correspondência antiga, há mensagens em que ela diz que, se Júlia não fosse a esposa de um homem poderoso, o hospital não teria precisado esconder o erro real, que foi do médico supervisor. Ela acredita que foi sacrificada para proteger a reputação do hospital perante você. Na mente dela, Júlia e você destruíram sua vida. A revelação era tão absurda que Dante quase riu. Júlia estava morrendo. Como ela pode culpar uma mulher moribunda por suas próprias escolhas? Osmar encolheu os ombros. Pessoas quebradas encontram lógicas quebradas. Ela passou anos alimentando esse ressentimento, planejando uma vingança. E a vingança dela não era apenas te roubar. Era fazer você confiar nela completamente primeiro. Era fazer você depender dela. Era ocupar o espaço que Júlia deixou em sua vida profissional. Para então tirar tudo de você, como ela acredita que você tirou tudo dela. Dante levantou-se e foi até a janela, olhando para o oceano sem realmente vê-lo. 3 anos. 3 anos de sorriso falso, de cuidado simulado, de lealdade construída sobre mentiras. Ele havia confiado nela mais do que em qualquer outra pessoa desde a morte de Júlia. E tudo era uma farsa elaborada, uma vingança meticulosamente executada por uma mulher quebrada por tragédia e ressentimento. Precisamos ir à polícia, disse Osmar. Temos evidências de fraude, roubo, falsidade ideológica. Ela não vai escapar. Mas antes que Dante pudesse responder, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu, colocando no viva voz. A voz de Neua, ou Laís, ecoou pela sala, mas agora sem qualquer traço de calor. Era fria, calculada. Dante, imagino que já saiba quem eu realmente sou. Impressionante como você demorou 3 anos para desconfiar. Mas então, homens poderosos raramente prestam atenção em quem realmente os cerca. Não é? Dante apertou o telefone. Por quê, Laís? Por que fazer isso? Ela riu, um som amargo. Porque você e sua esposa morta me tiraram tudo. Minha carreira, minha reputação, meu futuro. Vocês nunca souberam que eu existia, nunca se importaram com o que aconteceu comigo. Mas eu me importei. Eu esperei. E agora você sabe como é perder tudo. Você não perdeu nada por nossa causa, rebateu Dante. Você cometeu um erro. Um erro terrível que custou a vida da minha esposa. E em vez de assumir responsabilidade, você construiu uma fantasia onde é a vítima. Houve silêncio na linha. Quando Laís falou novamente, sua voz tremia. Eu tentei salvar ela, sabia? Eu fiz tudo o que pude. Mas o médico me deu a dosagem errada. Eu avisei que parecia muito, mas ele me mandou calar a boca e seguir ordens. E quando tudo deu errado, eu fui a sacrificada. Porque ela era esposa de Dante Rodrigues e alguém tinha que pagar. Dante fechou os olhos, a dor da perda de Júlia voltando com força total. Então, você decidiu que eu deveria pagar também. Quantos anos você planejou isso? Desde quando decidiu assumir a identidade de outra pessoa e entrar na minha vida? Laís suspirou. Desde o dia em que assisti seu discurso sobre ética empresarial na televisão, 1 ano após ser demitida. Você falava sobre justiça, sobre responsabilidade, sobre fazer o certo. E tudo o que eu conseguia pensar era:
esse homem nunca saberá que sua ética destruiu minha vida. Então decidi que ele saberia, de um jeito ou de outro. Onde você está? Perguntou Dutch. Outra risada amarga. Longe, muito longe. Com dinheiro suficiente para recomeçar em algum lugar onde ninguém me conheça como Laís Vasconcelos ou Nea Fontes. Mas não liguei para conversar sobre minha localização. Liguei porque você tem uma escolha a fazer. Dante trocou olhares com Osmar. Que escolha? Você pode ir à polícia. Pode me caçar, pode tentar recuperar o dinheiro. Mas se fizer isso, vou liberar todos os seus e-mails privados, todas as suas conversas comprometedoras com políticos e concorrentes, todos os seus pequenos segredos corporativos que registrei nos últimos 3 anos. Vou destruir sua reputação tão completamente quanto a minha foi destruída. Ou você pode aceitar a perda, seguir em frente, e considerar isso um pagamento por uma dívida que nunca soube que tinha. O ultimato pairou no ar como uma sentença. Osmar fez sinal para Dante ganhar tempo, sua equipe já estava trabalhando para rastrear a ligação. Mas Dante sabia que Laís era inteligente demais para cometer esse erro. Ela provavelmente estava usando conexões criptografadas, saltando entre servidores em diferentes países. Você acha mesmo que a chantagem vai funcionar? Perguntou Dante, mantendo a voz firme. Você acha que depois de tudo que fez, eu vou simplesmente deixar você ir embora? Laís respondeu com calma antinatural. Acho que você é um homem de negócios. E todo homem de negócios sabe calcular perdas aceitáveis. 15 milhões é muito dinheiro, mas não é tudo que você tem. Sua reputação, por outro lado, é insubstituível. Então sim, acho que vai me deixar ir. Dante olhou pela janela novamente, o mar cintilando sob o sol forte do meio-dia. Ele pensou em Júlia, em como ela teria lidado com essa situação. Ela sempre fora mais compassiva, mais capaz de ver além da raiva. E foi pensando nela que Dante tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Você está certa sobre uma coisa, Laís. Alguém te feriu profundamente. O sistema falhou. E é parte, por causa de quem minha esposa era, por causa da minha influência, você se tornou um bode expiatório conveniente. Isso foi injusto, mas usar isso para justificar 3 anos de manipulação e roubo não te torna uma vítima, te torna uma criminosa. Então vai me entregar? Ela perguntou, a voz tensa. Não, respondeu Dante, e viu os olhos de Osmar se arregalaram em choque. Não vou te entregar. Mas não porque estou aceitando sua chantagem. É porque finalmente entendo o que Júlia tentava me ensinar antes de morrer. Ela sempre dizia que carregar raiva é como beber veneno e esperar que o outro morra. Você tem carregado esse veneno por anos, Laís. E ele te transformou em alguém que nem você mesma reconhece. Houve um longo silêncio. Quando Laís falou novamente, sua voz estava diferente, mais frágil. Você não sabe nada sobre mim. Dante continuou. Sei que você era uma boa enfermeira. De suas avaliações antigas. Você se importava com seus pacientes. Sei que tentou salvar Júlia. E sei que quando tudo desmorona, ninguém te apoia. O hospital te abandonou. Sua família, segundo os registros, te rejeitou por causa do escândalo. Você ficou sozinha com a culpa e com a raiva. Não me venha com psicologia barata, ela disse, mas havia uma quebra na voz. Não é psicologia, é reconhecimento. Reconhecimento de que essa situação destruiu 2 vidas, não apenas a minha. Júlia morreu, mas você, de certa forma, também morreu naquele dia. A Laís que se importava com os pacientes morreu. E no lugar dela nasceu alguém tão consumida por vingança que passou 3 anos sorrindo para alguém que planejava destruir. Dante ouviu um soluço abafado do outro lado da linha. Ele continuou, sua própria voz carregada de emoção. Fique com o dinheiro, Laís. Não porque você merece, mas porque eu não vou permitir que você destrua mais vidas, incluindo a sua própria. Use esse dinheiro para reconstruir quem você era antes de tudo isso. Faça terapia. Encontre paz. Mas saiba que se você algum dia tentar
Contato novamente, se tentar me prejudicar, ou a minha empresa, eu não vou hesitar em te entregar às autoridades. Essa é sua única chance de redenção. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas por choro baixo. Quando Laís falou novamente, sua voz era quase irreconhecível. Por que você está fazendo isso? Eu roubei de você. Eu menti para você. Eu queria te ver sofrer. Dante fechou os olhos. Porque Júlia não teria querido que eu me tornasse amargo. Ela não teria querido que outra vida fosse destruída em nome dela. E por quê, Laís, no fundo eu sei que a pessoa que morreu naquela mesa de cirurgia não foi apenas minha esposa. Foi sua inocência também. E nenhum dinheiro vai trazer qualquer uma das duas de volta. A ligação foi encerrada. Dante ficou parado, o telefone ainda na mão. Osmar o olhava com uma mistura de incredulidade e respeito. Você sabe que provavelmente nunca vai recuperar esse dinheiro, certo? E que ela pode usar as informações que tem contra você de qualquer forma. Dante assentiu. Eu sei, mas se eu passasse os próximos anos caçando vingança, eu me tornaria exatamente o que ela já é. Alguém consumido por raiva, vivendo no passado, incapaz de seguir em frente. Nos meses seguintes, Dante reconstruiu os sistemas de segurança de sua empresa, mudou todas as senhas e implementou novos protocolos. O buraco financeiro era significativo, mas não devastador. Ele sobreviveria. Laís nunca entrou em contato novamente. As informações que ela ameaçou liberar nunca foram divulgadas. Osmar rastreou movimentações de contas em vários países, sugerindo que ela realmente havia desaparecido para recomeçar. Um ano depois do incidente, Dante recebeu uma carta. Não tinha remetente, mas o selo era de Portugal. Dentro, havia apenas algumas linhas escritas à mão. Comecei terapia. Uso um nome novo, construí uma vida modesta. Nunca vou conseguir pagar o que roubei, mas todos os dias tento ser a pessoa que sua esposa via em você. Alguém capaz de perdão. Obrigada por me dar essa chance, mesmo que eu não merecesse. Laís. Dante guardou a carta em uma gaveta junto com as fotos de Júlia. Duas vidas entrelaçadas por tragédia, separadas por raiva e finalmente liberadas por perdão. Ele nunca respondeu à carta. Não havia necessidade. Algumas histórias não têm finais felizes no sentido tradicional, mas têm finais necessários. Finais que permitem que feridas antigas finalmente comecem a cicatrizar. Naquela noite, Dante fez algo que não fazia há anos. Visitou o túmulo de Júlia. Ele se sentou na grama ao lado da lápide e conversou com ela, como costumava fazer quando eram casados. Contou sobre Laís, sobre a vingança elaborada, sobre a escolha que fez. Espero que você aprovasse, ele disse em voz baixa. Eu não fiz por ela, fiz por mim. Porque aprendi que carregar ódio é um fardo pesado demais para uma vida já cheia de perdas. E porque você sempre foi melhor que eu em ver a humanidade nas pessoas, mesmo quando elas perderam de vista sua própria humanidade. O vento soprou suavemente através das árvores do cemitério, trazendo o cheiro salgado do mar próximo. Dante ficou ali até o sol se pôr sobre Maceió, as sombras alongando-se pelo chão. Quando finalmente se levantou para ir embora, sentiu-se mais leve do que em anos. O sorriso de Néa, ou Laís, havia sido falso. Mas a lição que toda essa provação ensinou era real. Algumas batalhas não precisam ser vencidas. Algumas vinganças não precisam ser executadas. Às vezes, o maior ato de força é simplesmente deixar ir. Dante nunca contratou outra assistente executiva. Em vez disso, reestruturou sua empresa para ter uma equipe de suporte, ninguém com tanto poder concentrado. Ele aprendeu a delegar confiança de forma mais cuidadosa, mas não permitiu que o ocorrido o transformasse em alguém incapaz de confiar. Porque isso seria dar a Laís uma vitória final que ela não merecia. Anos depois, quando contava essa história para seu sócio Gilberto durante um jantar, ele concluiu: o segredo mais assustador não era que ela havia roubado o meu dinheiro ou assumido uma identidade falsa. O segredo mais assustador era que ela havia matado sua própria humanidade por vingança. E que eu quase fiz o mesmo por raiva.
No final, descobri que o verdadeiro segredo era que ambos carregam cicatrizes da mesma tragédia. E que cura não vem de fazer o outro pagar. Vem de escolher não pagar com sua própria alma. E aí, o que você achou dessa reviravolta? Comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Temos muito mais histórias impactantes te esperando aqui, então fica com a gente e assiste os próximos vídeos. Até a próxima!